Resolução número 4, de 15 de fevereiro de 2019. Estabelece medidas regulatórias cautelares objetivando assegurar a estabilidade de barragens de mineração, notadamente aquelas construídas ou alteadas pelo método denominado a montante ou por método declarado como desconhecido. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Mineração, ANM, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 2º, 11 e 13 da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, e os artigos 2º e 9º da Estrutura Regimental da ANM, aprovada pelo Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018, e pela Resolução nº 2, de 12 de dezembro de 2018. Considerando o histórico recente de rompimentos de barragens de mineração, notadamente da barragem B1 da mina Retiro do Sapecado, em 10 de setembro de 2014, localizada no município de Itabirito, estado de Minas Gerais, da barragem de Fundão da mina Germano, em 5 de novembro de 2015, localizada no município de Mariana, estado de Minas Gerais, e da barragem B1, da mina Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, no município de Brumadinho, estado de Minas Gerais. Considerando que todos os episódios recentes de rompimento envolveram barragens de rejeitos construídas e alteadas pelo método construtivo a montante, cuja eficiência e segurança são controversas. Considerando que, de acordo com o banco de dados da ANM, existem atualmente 84 barragens de mineração construídas ou alteadas pelo método a montante ou por método declarado como desconhecido na Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB. Considerando que, de acordo com o banco de dados da ANM, existem 218 barragens de mineração classificadas como de alto dano potencial associado, ou seja, dano que pode ocorrer devido ao rompimento ou mau funcionamento de uma barragem, independentemente da sua probabilidade de ocorrência, com possibilidade de perda de vidas humanas e sérios danos sociais, econômicos e ambientais. Considerando que os argumentos constantes da nota técnica número 05/2019, GSPM/SPM/ANM.S.G.J.LPN evidenciam a necessidade de adoção imediata, pela ANM, de medidas reguladoras cautelares, dotadas de autoexecutoriedade, com vistas a reduzir risco real de novos incidentes de rompimento de barragem e a prevenir danos severos, princípios da precaução e da prevenção. Considerando que o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, estabelece que em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Considerando que o inciso 11 do artigo 2º da Lei nº 13.575, de 2017, estabelece competir à ANM fiscalizar a atividade de mineração, podendo realizar vistorias, notificar, autuar infratores, adotar medidas acautelatórias como de interdição e paralisação, impor as sanções cabíveis, firmar termo de ajustamento de conduta, constituir e cobrar os créditos delas decorrentes, bem como comunicar aos órgãos competentes eventual ocorrência de infração, quando for o caso. Considerando que os desafios ligados simultaneamente à proteção dos recursos naturais e à manutenção da incolumidade física, psicológica e da qualidade de vida das populações estão associados à implementação de normas que assegurem a adoção de um modelo de desenvolvimento em bases sustentáveis, resolve. Artigo 1º. Esta resolução estabelece medidas regulatórias cautelares objetivando assegurar a estabilidade de barragens de mineração, notadamente aquelas construídas ou alteadas pelo método denominado a montante ou por método declarado como desconhecido. Artigo 2º. Fica proibida a utilização do método de construção ou alteamento de barragens de mineração denominado a montante em todo o território nacional. Parágrafo único. Para fins desta resolução,
Entende-se por inciso 1º. Método ao montante. A metodologia construtiva de barragens onde os diques de contenção se apoiam sobre o próprio rejeito ou sedimento previamente lançado e depositado. Inciso 2º. Método ajusante. Consiste no alteamento para jusante a partir do dique inicial, onde os diques são construídos com material de empréstimo ou com o próprio rejeito. Inciso 3º. Método linha de centro. Método variante do método ajusante, em que os alteamentos sucessivos se dão de tal forma que o eixo da barragem se mantém na posição inicial, ou seja, coincidente com o eixo do dique de partida. Artigo 3º. Ficam os empreendedores responsáveis por barragens de mineração inseridas na PNESB, independentemente do método construtivo adotado, proibidos de manter ou construir, na zona de autossalvamento. ZAS. Inciso 1º. Qualquer instalação, obra ou serviço, permanente ou temporário, que inclua a presença humana, tais como aqueles destinados a finalidades de vivência, de alimentação, de saúde ou de recreação, é. Inciso 2º. Barramento para armazenamento de efluente líquido imediatamente a jusante de barragem de mineração, onde aquele tenha potencial de interferir na segurança da barragem ou possa submergir os drenos de fundo ou outro sistema de extravasão ou de segurança da barragem de mineração a montante desta. Artigo 4º. As instalações, obras, serviços e barragens a que se referem o artigo 3º desta resolução deverão ser definitivamente desativados e descomissionados ou descaracterizados, conforme o seguinte cronograma. Inciso 1º. Até 15 de agosto de 2019, para as instalações, obras e serviços, é. Inciso 2º. Até 15 de agosto de 2020, para os barramentos. Artigo 5º. A ANM considerará em suas análises e decisões relativas à construção e ampliação de barragens de mineração, tais como aprovação de planos de aproveitamento econômico e emissão de declarações de utilidade pública para fins de desapropriação ou servidão minerária, alternativas locacionais que diminuam ou eliminem o risco de rompimento e o dano potencial associado da barragem. Parágrafo único. A ANM exigirá do empreendedor a utilização de método alternativo de disposição de rejeito, caso a construção ou ampliação da barragem se mostre inadequada, mesmo após consideradas as alternativas locacionais. Artigo 6º. Cabe ao projetista, profissional legalmente habilitado pelo sistema CONFEA, CREA com experiência comprovada, estabelecer os fatores de segurança mínimos para as barragens de mineração inseridas na PNESB, independentemente do método construtivo adotado, com base na ABNT-NBR 13.028/2017, nas normas internacionais e nas boas práticas de engenharia, sendo vedada a fixação em valor inferior a 1,3 para as análises de estabilidade e estudos de susceptibilidade à liquefação, considerando parâmetros de resistência não drenada. Artigo 7º. As barragens de mineração inseridas na PNESB devem contar com sistemas automatizados de acionamento de sirenes nas ZAS, em local seguro e dotado de modo contra falhas em caso de rompimento de estrutura. Parágrafo único. Os sistemas automatizados a que se refere o caput deverão ser projetados e implementados conforme definido na Portaria DNPM número 70.389. De 17 de maio de 2017, em consonância com as características da barragem e com os critérios de acionamento ligados à deformação e deslocamentos, cujos limites deverão ser definidos pelo projetista da barragem. Artigo 8º. Com vistas a reduzir ou eliminar o risco de rompimento, em especial por liquefação, das barragens construídas ou alteadas pelo método ao montante ou por método declarado como desconhecido, o empreendedor deverá, nos prazos fixados abaixo. Inciso 1º.
até 15 de agosto de 2019, concluir a elaboração de projeto técnico de descomissionamento ou descaracterização da estrutura, que deverá contemplar, no mínimo, obras de reforço da barragem ajusante ou a construção de nova estrutura de contenção ajusante, com vistas a reduzir ou eliminar o risco de liquefação e o dano potencial associado, obedecendo a todos os critérios de segurança. Inciso 2º. Até 15 de fevereiro de 2020, concluir as obras de reforço da barragem ajusante ou a construção de nova estrutura de contenção ajusante, conforme estiver previsto no projeto técnico. Inciso 3º. Até 15 de agosto de 2021, concluir o descomissionamento ou a descaracterização da barragem. Parágrafo 1º. O projeto técnico referido no inciso 1º do caput deverá ser elaborado por equipe externa e independente, legalmente habilitada e com experiência comprovada, bem como auditado por outra equipe técnica que atenda essas mesmas condições. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica à barragem de mineração construída ou alteada pelos métodos ajusante ou etapa única ou linha de centro e que tenha sido alteada a montante em até, no máximo, 5 metros exclusivamente na sua última etapa de alteamento. Parágrafo 3º. É vedada a realização de novos alteamentos, exceto se assim exigido no projeto técnico referido no inciso 1º do caput para fins de descomissionamento ou descaracterização, não sendo admitido o uso do método a montante devendo a obra ser executada sob supervisão de profissional legalmente habilitado e com experiência comprovada. Artigo 9º. As barragens de mineração construídas ou alteadas pelo método a montante ou por método declarado como desconhecido que estejam em operação na data de entrada em vigor desta resolução poderão permanecer ativas até 15 de agosto de 2021, desde que observadas as seguintes condições. Inciso 1º. O projeto técnico referido no inciso 1º do caput do artigo 7º garanta expressamente a segurança das operações e a estabilidade da estrutura, inclusive enquanto as obras e ações nele previstas são executadas. Inciso 2º. Sejam concluídas, no prazo fixado, as providências descritas nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 7º. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, a conclusão do descomissionamento ou da descaracterização da barragem deverá ocorrer até 15 de agosto de 2023. Parágrafo 2º. Este artigo não se aplica às barragens de mineração em situação operacional inativa na data de entrada em vigor desta resolução, as quais deverão ser obrigatoriamente descomissionadas ou descaracterizadas nos termos do artigo 7º. Artigo 10. O empreendedor deverá submeter à ANM, até 15 de agosto de 2019, novo plano de aproveitamento econômico para o empreendimento considerando os estudos e projetos técnicos, bem como as providências referidas nos artigos 7º, 8º e 9º. Artigo 11. O descomissionamento da barragem ou a sua adequação para o método de construção e alteamento ajusante ou linha de centro não dispensa o empreendedor de manter a estrutura no Cadastro Nacional de Barragens de Mineração e observar os dispositivos legais e normativos aplicáveis, notadamente a Portaria DNPM número 70.389, de 17 de maio de 2017. Artigo 12. Os empreendedores com barragens de mineração para disposição de rejeitos, em operação, independentemente do método construtivo, deverão, até 15 de agosto de 2019, concluir estudos voltados à identificação e implementação de soluções voltados à redução do aporte de água nas barragens. Parágrafo único. As soluções identificadas pelo empreendedor deverão ser executadas imediatamente após 15 de agosto de 2019. Artigo 13. As barragens de mineração construídas ou alteadas pelo método a montante, em operação ou inativas, deverão ser, até 15 de agosto de 2019, adequadas de forma a evitar o aporte de água da bacia de contribuição,
devendo para tal instalar canais laterais ou outra solução técnica adequada que minimize a descarga de água de outra origem no reservatório. Artigo 14. O empreendedor responsável por barragem de mineração inserida no PNSB com dano potencial associado DPA, alto, mas não enquadrada no parágrafo 2º do artigo 7º da Portaria DNPM número 70.389, de 17 de maio de 2017, deverá implementar, até 15 de fevereiro de 2020, sistema de monitoramento com acompanhamento em tempo integral. Parágrafo único. É de responsabilidade do empreendedor a definição da tecnologia, dos instrumentos e dos processos de monitoramento visando sua interligação com o Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, SIGBM da ANM. Artigo 15. No caso de não atendimento, no prazo fixado, das determinações estabelecidas nesta resolução, a ANM poderá adotar outras medidas acautelatórias, tais como interdição imediata de parte ou da integralidade das operações, sem prejuízo da imposição das sanções administrativas cabíveis. Artigo 16. O artigo 2º da Portaria DNPM número 70.389, de 17 de maio de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Inciso 7º. Barragem de mineração em processo de fechamento ou descomissionamento, estrutura criada com a finalidade de contenção de sedimentos ou rejeitos, que não mais os recebe, mas ainda mantém características de barragem de mineração, considerando a paralisação das atividades operacionais da barragem que entra em processo de fechamento definitivo, sem a emissão de efluentes para a barragem e o material já depositado permanece no reservatório. Inciso 8º. Barragem de mineração descaracterizada, aquela que não opera como estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos, não possuindo mais características de barragem de mineração, sendo destinada a outra finalidade, considerando a retirada de todo o material depositado na barragem, incluindo diques e maciços onde a barragem deixa de existir no final do processo. Artigo 17. A diretoria colegiada da ANM, até 1º de maio de 2019, reavaliará as medidas regulatórias cautelares objeto desta resolução e, se for o caso, fará as adequações cabíveis considerando, dentre outras informações e dados, as contribuições e sugestões apresentadas na consulta pública, conforme consta do anexo. Artigo 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Anexo. Consulta pública. 1. Objetivos. 1.1. Obter subsídios e informações adicionais sobre a resolução. 1.2. Propiciar aos agentes econômicos e os demais interessados a possibilidade de encaminhamento de opiniões e sugestões. 1.3. Identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da audiência pública. 1.4. Dar publicidade, transparência e legitimidade às ações da ANM. 2. Disponibilização de informações. A resolução objeto desta consulta pública está à disposição dos interessados no seguinte endereço: www.am.gov.br. 3. Prazo: 30 dias, contados a partir da publicação desta resolução no Diário Oficial da União, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 4. Envio de comentários e sugestões. Os comentários, sugestões deverão ser encaminhados à ANM para o endereço eletrônico segurancadbarragens@am.gov.br ou diretamente em um dos protocolos da ANM.